Olá, muito bem-vindo para esse podcast. Hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê de utilizar negociações em opções para mais de um minuto. A verdade é que muitas pessoas têm vindo para opções, principalmente algumas pessoas que já conhecem Forex, porque as opções é um dos instrumentos financeiros que é simples e nos dá uma alavancagem tremenda. Ela oferece oportunidade velozes de ações do preço, de negociações, para rapidamente você ter lucro. Então, por exemplo, tem plataformas que te dá 30, 60 segundos de negociação. Mas é aí que muitas pessoas caem em erro. Porque não se deve operar em uma negociação abaixo de 5 minutos. E eu quero dizer o porquê. No mínimo, as negociações em opções devem demorar no mínimo 5 minutos. E eu vou explicar o porquê isso. Você pode analisar no gráfico de 1 minuto, 30 segundos, quaisquer seja o tempo gráfico. Porém, a expiração deve ser um número maior, deve ser um tempo gráfico maior. Por quê? Porque existe muito ruído. Se eu decidi entrar numa negociação de 1 minuto e eu realmente estaria sabendo para onde o preço terminaria a negociação, é quase impossível determinar onde ele realmente vai parar, porque a gente não adivinha o futuro do preço, a gente caminha com o preço. Então, se eu decidir entrar numa posição para 5 minutos, é muito mais provável que a minha decisão seja mais lucrativa. Por exemplo, se eu vi um rompimento no gráfico e ele faz um pivô de baixa, isso no gráfico de 1 minuto, se eu fizer uma contagem de candles no mínimo ali, que tiver de 3 a 4 candles nessa correção, certeza que ele vai continuar o pivô de baixa e vai fazer de 3 a 4 a 5 candles para corrigir. Então, se eu der uma entrada no gráfico de 1 minuto para expiração de 5 minutos, a negociação ser assertiva e lucrativa é muito mais vantajoso do que eu entrar no gráfico de 1 minuto para expiração de 1 minuto. É uma questão lógica. Então, as negociações devem durar pelo menos 5 minutos. Mas isso depende da grande parte do intervalo de cada candle. Claro, se você estiver usando um gráfico de velas de intervalo de 1 minuto, suas negociações devem durar no mínimo 5 minutos. E se estiver usando velas de intervalo de 5 minutos, as negociações devem durar no mínimo 15 minutos. Ah, Cadu, mas eu conheço gente que trada no gráfico de 1 minuto, com inspiração para 1 minuto e é bem lucrativo. Ok, tudo bem. Eu estou falando para você que quer ter uma segurança na operação, que tem tempo para fazer as operações e quer ter uma assertividade maior sem ruído do gráfico. Então, um motivo pelo qual eu recomendo essa negociação com prazos mais longos é que a flutuação de preços são maiores. Então, dessa forma, é mais fácil prever a direção que o preço terá no momento em que a negociação for expirar. Entendeu? Outra razão pela qual a tomada de posições mais longas é recomendável é pela pressão emocional. Porque emocionalmente, quando você vê o trade funcionando, correndo na direção em que você analisou, a sensação de ganho e de um trabalho bem feito é muito melhor. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Deixe seu comentário, o que você quer que a gente converse no próximo podcast e te vejo num próximo bate-papo. Até mais, um grande abraço.